Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre sanções da LGPD, um tema muito pedido, principalmente pelo contexto que a gente vive, já que semana que vem terá início a aplicabilidade das multas, das sanções da LGPD. E muitas pessoas têm receios, me disseram, poxa, Léo, semana que vem então eu posso tomar uma multa de 50 milhões de reais, semana que vem o meu negócio vai quebrar de vez, o que vai acontecer? E aqui eu quero passar para vocês não só as possibilidades de sanções, as considerações que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai se ater, e eu quero convergir no final do vídeo trazendo ali uma sugestão que eu tenho para as empresas que ainda não iniciaram o trabalho de conformidade. Eu quero mostrar aqui o racional, o porquê que eu sugiro isso. Não é algo que vem somente da minha cabeça, não só da minha experiência com os meus clientes, não só de estudos, mas também de muito relacionamento com outros profissionais. Então eu vou tentar trazer aqui um bom senso, um posicionamento mastigado para vocês, para que possa trazer um conteúdo relevante aí, para que vocês possam ponderar em relação a decisões estratégicas do próprio negócio de vocês, se vocês são os próprios empreendedores, né? Ou mesmo se vocês são executivos, startups, enfim. Eu quero trazer aqui conteúdo para que vocês possam refletir. Então vamos falar sobre sanções da LGPD. Quais são as sanções, as famosas sanções? Então vamos retomar um pouco o assunto. Para quem ainda não está situado no contexto, a Legislação Geral de Proteção de Dados entrou em vigor em setembro de 2020, né, no dia 18 de setembro, só que teve uma curva de aprendizado, aí, a gente teve uma curva, uma linha educacional praticamente de 1 ano, 11 meses, até o início das sanções, que vai se dar no dia 1º de agosto. Então, a partir de segunda-feira que vem, no dia 2 de agosto, a gente já vai ter a possibilidade da Autoridade Nacional aplicar essas sanções. Então, quais são essas sanções? Vamos começar aqui trazendo pelo menos o rol taxativo que consta na legislação e depois a gente vai debater um pouquinho algumas situações, algumas ponderações para que vocês possam compreender o que está por trás da legislação e também todo esse contexto de bastidores em que a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados diz que vai continuar, vai propagar um pouco desse trabalho de conscientização com as empresas. Isso é muito interessante vocês terem em mente, porque vai muito na esteira dos princípios da legislação. Demonstrar que vocês estão já num trabalho de prestação de contas, de implementação, de construção dessa conscientização dentro do corpo interno de profissionais e mesmo nas relações ali empresariais ou mesmo com o mercado consumidor. Isso é de suma importância. Então a gente vai debater todo esse contexto para tentar trazer aqui medidas prioritárias para vocês. Quais são as principais sanções? A gente tem uma ordem, eu diria, gradual de sanções da LGPD. Se a gente pensar inicialmente num âmbito um pouco mais leve, é a advertência, a primeira sanção, que traz nesse próprio contexto que eu disse, de continuar esse trabalho de propagação da cultura, de conscientização, essa curva educacional que muito provavelmente não vai ter se exaurido agora, no dia 1º de agosto, ela vai se perpetuar por muito tempo, porque a gente vive uma desconstrução na forma com que as pessoas se relacionam, né? Não só pessoalmente, quanto profissionalmente em relação à interação ao circuito da informação, ao trânsito de dados pessoais. Então, a advertência é uma forma da autoridade demonstrar para aquela companhia que tem algo errado. Tem algo errado no seu processo, tem algo errado no seu plano de implementação, ou mesmo na desídia de não ter iniciado um plano de implementação. É como se fosse um radar que é ali alertado para a companhia. Então, a advertência seria uma sanção mais leve que existe. Após a advertência, eu gosto de chamar a atenção a multa diária. A multa diária, a gente já cai aqui no âmbito sancionatório pecuniário, financeiro. E a multa diária, ela tem um viés, ela tem uma finalidade muito relacionada ao pagamento de um valor, porque tem uma medida imediata que a companhia precisa resolver. Normalmente é o mesmo raciocínio quando a gente tem no próprio Poder Judiciário uma medida liminar. Uma medida liminar em virtude de uma atuação ali emergente, imediata, porque se não for feito naquele momento, pode acarretar num perigo de dano muito maior. Então, qual que é o teto dessa punição diária? O teto são os 2% do faturamento anual do exercício anterior. E aqui eu já vou para a grande sanção que as pessoas mais propagam em relação à LGPD, que é o famoso 2%
do faturamento do exercício anterior, ou seja, do ano anterior, podendo chegar ao valor de 50 milhões de reais. E aqui a gente já cai no valor que as pessoas sempre falam, o famoso 50 milhões de reais. Léo, semana que vem, então eu posso tomar uma multa de 50 milhões de reais, isso vai acabar com os meus negócios, eu vou ter que pedir empréstimo, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo. O que que eu faço? Eu não consigo nunca faturar esse valor em anos da minha jornada aqui e nem mesmo eu tenho planos de faturar isso nos próximos anos. E aqui eu quero deixar bem claro para vocês que é uma questão de aritmética. Se a gente pensar que 2% do faturamento anual de uma empresa pode-se chegar nesse teto de 50 milhões, a empresa tem que faturar 98% a mais de 50 milhões. Então, se 2% se relacionam a 50 milhões de faturamento, ela tem que faturar 98% a mais. Então, isso daqui é um teto que o legislador trouxe, mas que as pessoas utilizam esse valor de forma isolada, esse valor absoluto, para instaurar, para incutir receio nas pessoas. Mas nunca teria uma multa de 50 milhões para uma empresa que fatura muito menos. O que é interessante guardar aqui é que o faturamento, que a multa, na verdade, está atrelada a 2% do faturamento do exercício anterior. Claro que é uma multa elevada. 2% do faturamento anual de uma empresa, claro que é elevado. Se chegar nesse patamar, é um baita golpe no contingenciamento da companhia. Mas sempre trabalhar com percentual 2% e nunca pensar nesses 50 milhões. E quem falar para vocês do valor de 50 milhões, olhe com olhos cautelosos para o tipo de raciocínio e argumento desse profissional. Porque tá faltando um pouco com a verdade quando uma pessoa toca muito nos valores de 50 milhões e não trazem o contexto, como que funciona essa aritmética. Então, 2% seria a segunda multa, a segunda sanção de viés com a finalidade pecuniária. E a gente tem aqui também outras sanções que eu deixei por último, que eu considero muito importantes, principalmente no mundo de hoje. E as pessoas acabam elas acabam trazendo, mas elas acabam não debatendo de forma aprofundada sobre essas sanções. A gente tem aqui a eliminação dos dados pessoais, que poderia ocorrer num caso isolado, né? O pedido de eliminação desses dados pessoais. A gente tem também o bloqueio dos tratamentos de dados, e aqui eu considero extremamente importante. A gente tem, como se fosse uma suspensão da base de dados de uma companhia. Então, se a gente pensa que hoje em dia, base de dados, eu até fiz outros vídeos aqui falando sobre a área de vendas, falando sobre esse grande ativo de diferencial competitivo das organizações. Eu falo muito também sobre as grandes companhias tecnológicas que cada vez mais se expandem nos últimos tempos e elas se utilizam muito de base de dados. Não só empresas que vendem produtos e que não têm mais estoques, mas empresas também que vendem serviços. A gente percebe que as plataformas digitais, elas têm o poder de conectar pessoas que trazem ali um produto ou um serviço que acaba suprindo uma necessidade de outras pessoas. Então esse match, esse encontro de necessidades, em virtude de um estudo prévio, de informações privilegiadas que foram galgadas por uma empresa que intermedia essas relações, é o grande diferencial dessas companhias. Então esses aplicativos que conectam pessoas se utilizam muito de base de dados. Então, base de dados não só para atingir consumidor final, base de dados é o grande ativo do novo século. Então, quando a gente pensa que pode haver um bloqueio, uma suspensão, e pode se chegar a 6 meses, prorrogáveis por mais 6 meses dessa base de dados, pensando que é o grande motor da companhia que vai conseguir alavancar faturamento, esse tipo de base, a gente pensa num estancamento, né? Num estancamento da locomotiva ali, do motor da empresa. Então veja que em valores pecuniários, pelo menos imediatos, a gente não consegue auferir qual seria o valor de um bloqueio de tratamento de dados, se comparado à multa de 2% do faturamento do exercício anual do exercício anterior. Mas se a gente pensar na operação da empresa e no tipo de negócio, qual que é o objeto daquela companhia? Qual que é o objeto, qual que é o serviço, qual que é o produto que ela oferece?
E como que é a operacionalização de ataque para o mercado, como que funciona isso? Se você pensa nessa logística e também no mercado consumidor, você percebe que a base de dados é algo essencial. Então, se você congelar a utilização ou a possibilidade da utilização dessa base de dados por mais de 6 meses, podendo chegar a 1 ano, isso daí pode ser um tiro no pé da empresa. Então, é uma sanção extremamente perigosa. E tem uma outra sanção que as pessoas também não falam muito no Brasil, porque ela é inédita. Ela veio, a gente sabe que a LGPD, né, é um espelhamento do GDPR, que é o GDPR, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, e essa sanção, que é a publicização da infração, ela vem de lá, ela vem da Europa. Poxa, Léo, mas o que é publicização da infração? Que termo difícil, o que você quer dizer com isso? Eu vou dar um exemplo aqui que vocês vão compreender o tamanho do impacto. Mas antes eu vou trazer o conceito para vocês. O que é publicização da infração? É você pagar, você empresa, pagar do próprio bolso para impulsionar. Quando a gente fala impulsionar, eu estou falando de propaganda mesmo. Estou falando de propaganda, patrocínio, quando a gente pensa nos meios virtuais. É pagar do próprio bolso para impulsionar em vários canais, não só nas plataformas, não só pela via escrita, não só pela via de vídeo, mas também pela via oral, em vários canais, propagar algum ilícito da companhia relacionado ao tema da privacidade e proteção de dados. Então aconteceu lá um evento X, um produto acaba trazendo um furo em relação à privacidade dos seus usuários. E isso acabou tendo uma investigação tal, e acabou que a publicização da infração foi a sanção que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados resolveu aplicar para aquela empresa. Então a empresa ela vai ter que tirar dinheiro do bolso, ela vai ter que patrocinar um comunicado. Por que patrocinar? Porque ela vai ter que expandir no mercado consumidor, ou mesmo nas pessoas que estão acompanhando aquela companhia, todos os tipos de mídia que eu falei aqui, ela vai ter que impulsionar e expandir cada vez mais o alcance dessa mensagem. Por isso que ela tem que pagar. E nessa mensagem ela vai ter que ser bem clara e falar, nesse caso, nesse episódio X, nesse produto que eu fabrico, nesse serviço que eu prestei durante esse ínterim da época X até a época Z, a gente não trabalhou em conformidade com os preceitos, com os princípios da Legislação Geral de Proteção de Dados, a gente falhou nesse quesito tal, a gente correu risco com as informações de nossos clientes. Tudo isso vai ser propagado no mercado. Então perceba que o valor inatingível da marca, ele é muito afetado, ele é muito impactado com esse tipo de aplicabilidade de sanção. Vamos pensar aqui no que aconteceu, que é algo muito semelhante com o Facebook nos Estados Unidos. Eu não vou colocar aqui o resultado do faturamento e dos ganhos do Facebook, porque eles tiveram estratégias, em virtude do poderio elevado econômico, eles conseguiram ter estratégias para não sofrer o baque. Mas, não sei se vocês se lembram, no caso Cambridge Analytica, o CEO da empresa, né, do Facebook, ele teve que depor na corte americana. E aquilo teve um impacto muito grande, não na empresa Facebook, mas no produto, na rede social Facebook. Teve um decréscimo vertiginoso de seguidores. Eles acabaram investindo muito mais no Instagram, adquiriram o WhatsApp, dentre outras condições ali de negócios. Mas o que eu quero passar para vocês é que a publicização da infração ela tem um impacto devastador no mercado, principalmente porque a gente vive uma economia autorregulável. O que é economia autorregulável? As pessoas, por si só, elas têm hoje o direito de opinar sobre todos os produtos ou serviços que elas estão consumindo. Então isso se propaga de forma viral no mercado. Então não necessariamente você precisa ter um produto ruim ou ter um serviço que não corresponda às expectativas. A sua imagem ela pode ser contaminada e ser viralizada em virtude de um fato desse, em virtude de uma informação impulsionada negativa. Então, publicização da infração não é nada mais do que um marketing negativo. É você fazer marketing negativo da sua empresa. E você faz isso para o mercado concorrencial, para os seus concorrentes, e você faz isso também
para os seus consumidores. E muitas vezes você acaba passando informações confidenciais do seu negócio. Então o seu concorrente pode usar também aqueles atributos para fazer com que o seu produto, o grande diferencial, que é o segredo ali que você tem na constituição de um determinado produto, ele possa ser divulgado no mercado. Então eu considero essa infração aqui, juntamente com essa de bloqueio, para a economia moderna, infrações, na verdade, sanções que são muito perigosas e as empresas elas não conseguem dimensionar o valor pecuniário do impacto, não só a médio e longo prazo, mas a curto prazo, porque a volúpia desse mercado, as coisas acontecem, os resultados são muito céleres. E as pessoas pensam muito nesse valor de 50 milhões que eu mostrei para vocês que é irreal. É irreal, principalmente para 95% das empresas brasileiras. Claro que se a gente trouxer para o âmbito pecuniário direto, financeiro, tem essa multa que é extremamente perigosa, 2%. Mas a gente sempre tem que calcular 2% e atrelar ao faturamento anual da companhia. E os valores não vão chegar nem perto de 50 milhões para a maior parte das empresas no Brasil. Então, essas são as sanções que a LGPD trouxe e que suas aplicabilidades vão começar a partir do dia 1º de agosto. Poxa, Léo, mas 1º de agosto é domingo, a partir do dia 2º de agosto, na segunda-feira. Ok, mas o que eu tenho que fazer, Léo? Você falou que você ia explicar aí, ou que você ia dar pelo menos um termômetro, o que você tem percebido. Vamos passar um pouquinho primeiro como que vai funcionar a aplicabilidade dessas sanções para a gente conseguir raciocinar em cima desse contexto o que daria para a gente fazer para tentar mitigar os riscos da empresa que ainda não começou um programa de implementação. Como eu falei para vocês, a autoridade nacional ela nasceu agora, em 2020. Então ela está vivendo também um momento muito embrionário sobre o tema da privacidade e proteção de dados. Eles estão nascendo, eles estão crescendo, eles estão constituindo regulamentos, eles estão constituindo corpos de profissionais e eles estão engatinhando no tema também, eles estão aprendendo em conjunto com as empresas. Por isso que nada mais lógico, nada mais coerente do que a gente ter essa curva de aprendizado que a gente já teve, mas se perpetuar um pouco mais. Ah, Léo, mas isso daí que você está falando é o que você acha, porque a aplicabilidade da sanção começa agora 1º de agosto, eles já podem passar a caneta. E você conhece, né, Léo? Sabe como funcionam essas agências aqui no Brasil? Eles querem obter dinheiro, eles querem, que nem a indústria da multa, eles querem capitalizar. Tudo bem, a gente pode enxergar dessa forma, eles têm esse direito, eles não têm essa finalidade, né, muito clara, mas eles têm o direito de canetar, sim. Então a gente tem que pensar sim nas considerações, mas vamos trabalhar sempre com cautela para que a gente consiga dirimir o máximo possível os riscos. Então quais são as considerações? Considerações estão atreladas à reincidência. E reincidência você consegue trazer aqui para a sanção da advertência. Então tudo leva a crer que antes de a gente ter uma sanção um pouco mais turbulenta, um pouco mais perigosa, onerosa para a companhia, a gente vai ter um ato de notificação, um ato de advertência. Por quê? Porque se a gente tem a autoridade falando que ela vai considerar a reincidência, lógico, ela vai advertir. Boa fé, isso é de suma importância, vai muito na esteira do princípio do bom senso. Boa fé é você conseguir compreender o contexto daquele mercado, o contexto brasileiro em relação à aplicabilidade da LGPD, o contexto daquela empresa, o que ela tem demonstrado. Por isso que é importante você se tornar singular. O que você quer dizer, Léo? Se tornar singular. É importante você mostrar como funciona a sua empresa ao avesso, você mostrar como que funciona o trânsito de dados, como que funcionam as políticas, o que você tem feito, por que você fez dessa forma, quando você começou a se preocupar com o programa de governança. Tem que mostrar boa fé, tem que mostrar que vocês estão engajados com o projeto, que vocês estão com o mesmo raciocínio da autoridade, vocês estão querendo propagar, vocês
vestiram a camisa do tema da privacidade e proteção de dados e querem propagar essa mudança cultural nas companhias e no próprio corpo de profissionais. Então, é mostrar uma sintonia de atuação com a autoridade sobre o tema, sobre a importância dessa temática. Então, mostrar boa-fé. Poxa, Léo, mas tudo que você está falando é um pouco subjetivo, né? Como que eu vou mostrar tudo isso? É uma conversa? Também. Já falei para vocês que o DPO, um dos principais papéis do DPO, do Data Protection Officer, do encarregado pela proteção de dados, é essa relação governamental, essa interação com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, essa interação não só remediativa, não só depois que o problema acontece, mas preventiva também. É mostrar o valor da marca nesse relacionamento, é mostrar as boas intenções, é mostrar as boas políticas que estão sendo implementadas, é ouvir a autoridade nacional sobre determinados pareceres, sobre situações um pouco mais polêmicas. Então, boa-fé, ela acaba impactando em várias pequenas atitudes. Então, isso tem que ser sempre feito de forma corriqueira e sempre sendo documentado para que você forme um volume de documentos, um dossiê probatório muito forte, para se caso houver uma investigação mais formal, pela autoridade mesmo, ou mesmo pelo Ministério Público, você possa ter substância ali para provar quais são os posicionamentos da empresa. Condição econômica. É muito importante a gente compreender que determinadas multas de magnitude elevada vão ser ponderadas, vão ser equilibradas com a condição econômica da empresa. O que adianta a gente chegar num teto de 2% do faturamento anual numa empresa que ela tem uma margem de lucro muito pequena, uma empresa que está tentando e começando a se consolidar em determinado nicho? O objetivo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados não é acabar com o negócio, não é fazer o acessório, que é a sanção, se tornar o principal, não é matar o negócio. O objetivo é fazer com que os profissionais, os executivos, eles entendam a importância, a mentalidade do tema da privacidade e proteção de dados. E muitas vezes isso vai acontecer pela dor. Então, ter um viés da condição econômica e trazer essa consideração da proporcionalidade na aplicabilidade de determinada sanção é essencial. E se isso não for feito, vai ter que ser rechaçado. O DPO ele vai ter que representar ali, em conjunto com a área jurídica, todos esses argumentos, vai ter que mostrar o racional que a própria autoridade trouxe nas suas considerações. Então, condição econômica e proporcionalidade na aplicabilidade da sanção é essencial. Então isso vai ter que ser verificado. E aqui a gente começa a falar um pouquinho de algo que eu vou sugerir para vocês. Teve uma situação, ensejou ali um risco, eventuais danos aos titulares de dados. O que a companhia fez de forma emergencial? O que a companhia fez depois que ela verificou aquele episódio? Prontas medidas de correção. Ela ficou parada, a companhia, ela ficou de forma passiva. Foi detectado ali um incidente de segurança, um vazamento de dados. O que a companhia fez nesse ínterim? Já passou 30 dias, teve notificação, teve resposta. O que foi mudado? A companhia tem um comitê de crise, um comitê emergencial. O que eles têm feito, esse comitê? Então, ter um plano de medidas de correção, principalmente para essas situações de crise, e demonstrar para a autoridade que isso foi acionado a partir do momento que eventual incidente foi visualizado, é de suma importância. Isso vai fazer atenuar ou até eximir a responsabilidade da empresa para a aplicabilidade de uma dessas sanções. Isso é visto como um ponto basilar, principalmente quando a gente atrela a boa-fé, quando a gente atrela a reincidência. Veja que está embutido nas considerações toda essa capacidade de conscientização, essa curva desse processo educacional. Então, se você consegue acumular provas documentais, provas de treinamentos, provas internas de que você tem agido de forma cumulativa com todos esses quesitos, você, na maioria das vezes, por mais que haja um incidente de segurança, mas você está mitigando por completo, você está mitigando na sua totalidade.
E isso já está atrelado também com mecanismos de controle, aqui indo para uma área um pouco mais técnica, trabalhando com segurança da informação, quais são os mecanismos de controle de riscos, a matriz de risco foi valorada ou se não foi, como que está sendo feito esse programa de implementação, como vocês têm controlado esses riscos. Boas práticas e governança, aqui são considerações, se você me ouvir e já tiver estudado um pouco sobre a LGPD, quando eu falo de mecanismos de riscos, quando eu falo de boas práticas e governança, aqui eu estou falando do artigo 50 da LGPD. É um artigo aqui interessante, em que tem tanta relevância a criação ali de uma política interna institucional de boas práticas e governança, que ficou sendo algo a ser considerado pela própria autoridade. Isso daqui nada mais é do que a Bíblia interna da organização sobre como agir de forma preventiva e de forma remediativa também, quando eu falo aqui dos comitês de crise de emergência. Então, a autoridade vai querer averiguar se tudo que está sendo falado, essa propagação em metodologias práticas do plano de implementação, se tudo que está sendo falado foi pensado, foi refletido, se tem formalmente ali um direcionamento organizacional. E claro que para analisar essas políticas de boas práticas e governança, mecanismos de controle, a gente tem que ter já uma empresa que começou a implementar o programa de implementação, porque tudo isso acontece após a fase de mapeamento de dados. A gente tem a fase de mapeamento que vai ensejar toda a análise de risco e a constituição, o plano de ação dessas medidas, a construção dessas estratégias pelo programa de governança. São questões, por isso que estar trabalhando na conformidade já é um passo adiante para você conseguir se eximir de responsabilidades. Mas quando a gente pensa na proporcionalidade, na condição econômica, na boa-fé, na reincidência, atrelada com prontas medidas corretivas, eu considero que esses pontos aqui você não precisa necessariamente ter já implementado um programa de LGPD, mas você precisa mostrar atitude, proatividade em querer, por mais que seja um ato reativo, emergencial, mas mostrar que você está com boa fé para conseguir resolver aqueles problemas. Cooperação também, quando eu falo de cooperação, muitas vezes você pode cooperar após o ato, não necessariamente você precisa ter implementado um plano. Claro que esses pontos aqui, eles estão muito atrelados, mecanismos de controle, principalmente mecanismos de controle e boas práticas de governança. Isso não nasce do dia para a noite, isso tem que ser muito bem pensado. Mas quando a gente pensa em prontas medidas, eu nem colocaria prontas medidas de correção, é algo que pode acontecer de forma reativa a um incidente de segurança, mesmo que não tenha um plano implementado ou em implementação. Então, veja que muitas situações a companhia ela consegue resolver durante esse ínterim da detecção e também até a investigação. Isso não quer dizer, eu estou falando tudo isso porque a companhia não tem que implementar um programa. Claro que ela pode sofrer um dano pesado. Eu não estou mostrando aqui que vai haver um sobrepesamento aqui da quantidade absoluta de considerações. Claro que cada uma tem um grau de valoração, mas eu estou querendo demonstrar para vocês que a importância de uma atitude, a importância de você tentar estancar o problema na origem. Então, cooperação e grau do dano mais vantagem obtida. Todo dano, tem até um julgado aqui, pouco tempo atrás, que está começando a criar jurisprudência, que mostra que não necessariamente um incidente de segurança, por si só, pela sua própria existência ali, vai gerar uma sanção, pelo menos no mundo da responsabilidade civil. Há necessidade, pelo menos foi esse primeiro entendimento jurisprudencial, há necessidade de mostrar um impacto nocivo a quem? Ao titular de dados. Quem é o grande beneficiado da legislação? O titular de dados. Ok, então se houve um incidente de segurança, se houve um vazamento de dados, se houve a possibilidade dele sofrer um impacto, mas houve medidas de salvaguarda, que a companhia conseguiu ali estancar todas essas possibilidades, com essas ações que eu estou mostrando que podem ser trazidas após a detecção desse incidente, como que você vai atrelar
uma condenação se não houve um nexo de causalidade, se não houve ali um dano propriamente dito à moral daquele indivíduo. Então, é um entendimento. Quando você cessa esse nexo de causalidade, não tem de fato dano. A gente não vai entrar aqui no mérito do in re ipsa, do dano objetivo, subjetivo, eu não vou entrar nesse tipo de análise. O que eu quero mostrar para vocês é que já há possibilidade de defesa para as empresas que conseguem trabalhar com cooperação, que conseguem trabalhar com prontas medidas corretivas, com proporcionalidade. E aqui, na verdade, é uma proporcionalidade da condição econômica dela, proporcionalidade ou também do dano que esse titular de dados sofreu e a própria desídia, negligência da companhia foi algo ali doloso, culposo, e qual que é o tamanho desse dano que o titular de dados sofreu. Então, uma proporcionalidade não só em relação à condição econômica, mas em relação a esse próprio nexo de causalidade com o titular de dados. Boa-fé e reincidência. São questões que vão ser muito valoradas a partir do momento que os problemas estão acontecendo e a forma com que aquela empresa reage ou age e reage ao mesmo tempo. E aqui eu fecho falando do grau do dano e a vantagem obtida, né? Que está muito relacionado a trabalhar sempre esses dois lados para conseguir não ter um pêndulo tão desequilibrado nessa balança. Ok, Léo, eu entendi aqui as multas, você trouxe as considerações, existem algumas, que nem você citou, essas duas principalmente, que você precisa demonstrar ali um controle. Normalmente o controle se demonstra a partir do momento que se avaliou riscos, então tem que ter tido um mapeamento, tem que ter tido uma matriz de riscos para depois você conseguir controlar esses riscos e para ser constituída uma política de governança, boas práticas e governanças institucionais. Tudo bem, esses aqui são um pouco mais complexos, mas eu entendi que a empresa ela consegue se proteger, ela consegue minimizar até pelo contexto que a gente está vivendo. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados ali está no início da sua vigência. Mas, Léo, eu não fiz nada na minha empresa. Você não está entendendo. Eu entendi tudo que você está falando, tá? Mas eu não fiz nada. Como que eu vou provar tudo isso? Eu não tenho capital humano, eu não tenho profissionais para fazer isso. Eu não tenho como formar comitês de crise, eu não tenho como conseguir provar tudo isso que você está falando. O que eu tenho que fazer de imediato, Léo? A gente está aqui hoje, no meio da semana, no final dessa semana praticamente, e no dia 2 de agosto vão começar as sanções. Como que eu vou me esquivar disso? E eu vou passar aqui alguns pensamentos que eu já ouvi dos profissionais, não só da privacidade, mas muito mais dos executivos. Léo, eu estou aqui na empresa, eu preciso orçar o meu budget para o ano de 2022. Pensa comigo. Eu preciso orçar o meu budget para 2022. E eu não posso ter aí um ônus financeiro. Então, eu já conversei com o meu jurídico, tive um papo lá com o meu gestor jurídico, e o que está doendo para mim, ou que pode doer para mim, seria esses 2% e essa multa diária aqui. Veja que o gestor está sempre pensando no valor imediato financeiro. Ah, Léo, mas daí eu explico para ele sobre o bloqueio do tratamento de dados, ele não sabia que isso existia, né? Porque na verdade ele está pensando só no cunho financeiro, imediato. Então ele quer fazer um plano anual, pelo menos a curto prazo, pensando na gestão dele, para conseguir não ter um contingenciamento desses valores. Então ele fala assim, eu conversei com o meu jurídico, e o meu jurídico mostrou que a gente consegue entrar com uma ação, ou na verdade nem entrar com uma ação, né? Responder uma ação, e a gente consegue obstar aí o pagamento desse valor por mais 1 ano, 2 anos, enfim, consegue arrastar esse tipo de aplicabilidade de sanção, por mais que seja incontrovérsia, a gente não tenha provas. Então eu consigo empurrar. E daí a gente vai ver a maturação desse mercado, a gente vai ver tudo o que vai acontecer e a gente vai fazendo as implementações de forma simultânea, a gente vai trabalhando em conjunto com o mercado como um todo. Essa é uma visão, tem um racional para ter essa visão. É uma visão que se utiliza muito da parte procedimental jurisdicional brasileira, não só no âmbito administrativo, no âmbito do judiciário, para conseguir ganhar tempo. Só que esse tipo de visão tem 2 falhas aí de premissas que eu considero. A primeira falha é pensar que sanção da LGPD é só multa
pecuniária, 2% do valor do faturamento do exercício anterior ou mesmo a multa diária. E não conseguir compreender a valoração do impacto de uma sanção de bloqueio de base de dados de forma ininterrupta, prorrogáveis por 6 meses, publicização da infração. Então, um gestor que está pensando dessa forma, ele não compreendeu ainda como que funciona o mercado hoje em dia. E se ele tem vida útil ainda em 2021, ele muito provavelmente em breve vai estar na UTI, porque ele não compreendeu como que o mercado está se transformando e como ele vai ter que se atualizar nesse mercado. Então, aí tem uma miopia em relação ao próprio negócio, ao contexto econômico atual, e uma miopia mais direta em relação às sanções da LGPD e o impacto delas. Então, de cara, eu já não oriento dessa forma em virtude dessas questões. Ah, Léo, mas eu quero que você valore para mim, me traga aqui uma planilha quantitativa financeira para eu convencer o meu CEO de qual que é o impacto de um bloqueio. Depende do seu negócio. Preciso analisar o seu negócio para saber qual que é o impacto financeiro. Qual que é o impacto da publicização da infração? Depende. Você é relações B2B, você é relações B2C, você trabalha com o consumidor. Qual que é o tamanho do seu mercado consumidor? Qual que é o tamanho do valor da sua marca? Então depende de muitas nuances. Mas que isso existe, existe. Mas a primeira medida que eu normalmente costumo dar é a indicação de um DPO. Vocês sabem que na legislação consta que o DPO ele é obrigatório para as empresas que realizam tratamento de dados pessoais e deles se beneficiam. Ah, Léo, mas eu sou operador. Será que eu vou precisar ter um DPO? Eu tenho lá uma faceta minha que eu sou controlador, mas em 85% das minhas atividades eu sou operador. A gente está vivendo um limbo regulatório. A gente não tem ainda um regulamento da autoridade nacional restringindo a atuação do operador se ele também tem o exercício de controlador. Então, recomendação, nomear um DPO. Primeira recomendação, nomear um DPO e dar publicidade nos seus canais. Publicidade o quê? Publicidade no website, publicidade, enfim, qualquer canal de comunicação com o mercado. Ah, Léo, mas eu não vou contratar uma pessoa, não vou contratar uma empresa, não tenho budget. Enfim, se você resolver nomear uma pessoa interna, é melhor do que não nomear. Então, nomear um DPO é o primeiro passo que eu oriento vocês para começar um trabalho que você vai poder ensejar boa-fé na eventual contestação ou rechaço de uma investigação ou reclamação que possa vir pelo titular de dados ou mesmo pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ok, Léo, DPO, o que mais você me orienta? Olhar as políticas da empresa, políticas de privacidade, termos de uso, dependendo das plataformas, olhar a política como um todo e já de cara adequar. Ah, Léo, mas vai ser uma adequação final? Como que eu vou fazer uma adequação da política se eu não tenho um mapeamento? Concordo, isso não deve acontecer. Mas, para 1º de agosto, você tem que começar a mostrar as primeiras medidas de salvaguarda. E você olhar a sua política, porque às vezes você está com uma política totalmente antiquada, obsoleta, que não corresponde em nada com os preceitos de transparência da LGPD. Você tem ali uma política de cookies que não traz ali a segmentação dos cookies que você utiliza. Então você precisa trazer pelo menos uma política que consiga se sustentar, pelo menos nesse início no mercado. Então, nomear um DPO e trabalhar as políticas de privacidade da companhia. E, em paralelo, o que eu recomendo? Fazer de forma simultânea um programa compacto de implementação da Legislação Geral de Proteção de Dados. Ah, Léo, o que é um programa compacto? Você vai contratar uma assessoria ou mesmo você vai criar um time interno, e esse DPO pode liderar, que você vai acender ali o radar para as principais questões do seu negócio e quais são as principais dores que a autoridade nacional ou mesmo o titular de dados possa vir trazer ali uma questão para vocês. Então, cada negócio tem a sua especificidade. Não existe um programa de implementação padrão para todas as empresas. Você precisa conseguir entender todas as vertentes do seu negócio 360 graus. Você precisa olhar o seu negócio de dentro para fora, de fora para dentro, as avessas, porque ali você vai entender quais são os pontos de perigo. Poxa, Léo, mas eu não entendo de LGPD, como eu vou fazer isso? Mas contrata uma pessoa para fazer isso.
Contrata algum especialista para fazer isso. O custo ele vai ser bem menor você fazer isso do que você arcar com todas as possibilidades onerosas de uma publicização da infração, de uma multa de 2% do faturamento anual, de uma multa diária. Eu não estou entrando nem na terceirização de trabalhos vindouros, judiciais. O que é isso, Léo? Processo judicial, reclamação administrativa. Vamos fazer uma aritmética, um cálculo raso para vocês entenderem. Por exemplo, se vocês tiverem mais ou menos 3 reclamações por mês, isso se você tiver em conformidade. Vamos considerar que você não está em conformidade e esse número vai para 10 reclamações. Mas, Léo, o que você está querendo dizer? São reclamações administrativas? São ações judiciais? Vamos considerar um número, para fazer uma conta aqui, uma projeção. Vamos considerar um número de reclamações administrativas e ações judiciais. Então, se você não fez o programa, consequentemente, isso vai se proliferar. Aqui é progressão geométrica. Mas eu não vou trabalhar numa progressão tão grande. Eu vou trabalhar com esses valores fixos para a gente fazer uma conta aqui. Se você fez um trabalho bem feito, provavelmente você vai reduzir, porque você vai conseguir prevenir e resolver as questões no âmbito anterior a essas reclamações administrativas ou judiciais. Então você vai reduzir o funil ali para que gere a necessidade do quê? Terciarização. O que eu estou falando? De você ter mais gastos. Então só nessa terciarização ela vai ser gerada se caso você não tiver ali nenhum escudo, nenhum filtro e a viralização de consumidores reclamando, porque o seu produto, o seu serviço, a sua operação não traz privacidade e proteção de dados, é muito maior. Então eu considerei 10 uma média para a gente ter uma visão de um ano. Então a cada mês entram 10 reclamações. 10 reclamações. E se você tivesse feito um trabalho, pelo próprio estancamento, pela concentração ali que você teria de conseguir resolver os casos litigiosos de forma preventiva, você vai ter uma entrada de 3. Tá, entendi, Léo. Então você vai ter 120 casos por ano contra mais ou menos 36 casos nesse caso. Então, 36 demandas num ano e aqui eu teria 120 demandas. Tá. Então eu estou falando praticamente de 3 vezes mais, né? Vamos considerar aqui uma conta de português, né? Vamos considerar que cada demanda a gente vai ter um custo de R$100 para um escritório tratar, um escritório terciarizado. Então eu estou falando aqui de praticamente um custo de 12 mil. Ao final de um ano, 12 mil por mês, né? E aqui eu estou falando num custo de basicamente 3.600. Ok. Então 12 mil para 3.600. Eu nem estou considerando aqui que essa progressão ela foi geométrica, ela foi crescendo. Eu coloquei de forma linear, né? Coloquei de forma linear, porque o certo é colocar que a cada 10, a cada mês, ela vai crescendo 10, ela vai crescendo 7 a mais, né? Então a gente vai aumentando a proporção. Mas vamos considerar só nesse cálculo aqui superficial, que a gente tem 36 mil de ônus contra... Não, desculpa, a gente tem 3.600 de ônus contra 12 mil. Pensando em poucas reclamações, uma empresa que tem pouquinho de reclamação. Então você percebe, vamos pegar o percentual. A gente tem um percentual de praticamente 3 vezes maior o custo para uma empresa que não implementou a LGPD. Então se a gente pensar no custo direto, 3 vezes mais você vai ter um custo por não ter feito um trabalho preventivo. Ah, Léo, mas daí a conta fecha, porque se eu fizer um trabalho preventivo, essas assessorias vão me cobrar quanto? Elas vão te cobrar quanto? Mas um trabalho preventivo, eu não considerei aqui o tamanho do impacto na marca da companhia. E esses valores, eles são inatingíveis, a gente não vai conseguir mensurar se você não mudar a forma de pensar. E aí que talvez está o grande lance. Eu fiz um cálculo aqui para quem é financeiro, mas para quem é financeiro direto. Mas para quem não tem a visibilidade do que está acontecendo no mercado, e aqui eu trago aqui uma visão não só financeira, mas uma visão de marketing também, uma visão de negócio, uma visão de posicionamento comercial da marca, que são outros valores que têm que ser ensejados na valoração de um produto ou de um serviço. Poxa, Léo, o que você está querendo dizer?
A partir do momento que eu não coloquei a valoração do bloqueio de um tratamento de dados, não coloquei a valoração no mercado de publicização da infração e não coloquei a valoração que é resultante de uma pesquisa da Cisco. O que essa pesquisa da Cisco fala? Ela fala que no Brasil, mais de 80% dos consumidores, eles querem adquirir produtos ou serviços que tragam privacidade desde o nascedouro. Ah, Léo, Privacy by Design. É o Privacy by Design. 80% querem produtos funcionais que tenham privacidade. Isso é inovação. Como que a empresa ela vai conseguir inovar se ela não mudou a mentalidade dela? Como que ela vai navegar no Oceano Azul se ela tem uma mentalidade de estar estacionada num oceano vermelho? Aí depois o gestor, o CEO ele vai reclamar, a automação das máquinas, a robótica está acabando com o meu negócio. E não percebeu que é o mesmo raciocínio da luz com a vela no passado, do táxi com o Uber no presente, dos hotéis com o Airbnb, enfim, várias discussões de inovação e revolução de um mercado. Então, valorar a mentalidade e você conseguir vender um produto diferenciado, porque você está trazendo o que a população, que o mercado consumidor quer, que é privacidade no seu produto e no seu serviço, isso tem um custo, um bônus, que não dá para a gente auferir nessas contas matemáticas financeiras presentes do budget anual de 2021 ou de 2022. Isso é um valor muito maior. Isso tem que projetar vários cálculos. Então, por isso que o trabalho de conscientização dos gestores, dos CEOs, para que propague essa cultura da privacidade é essencial, mas não é porque vai ter um budget anual, um contingenciamento maior por causa das sanções. É muito além disso. É muito além disso. Então, o que eu quero passar para vocês, para a gente finalizar o vídeo de hoje, é o momento de vocês começarem a trabalhar o programa de implementação. Nomear o DPO, trabalhar as políticas e de forma paralela, duas situações que eu recomendo. Trabalhar o programa de implementação e criar um programa emergencial para a detecção de incidente, porque num programa emergencial, isso daqui, quando eu falo do programa compacto, nomeação do DPO, olhar as políticas e trabalhar esse programa emergencial, ele vai conseguir te dar sustância para você provar esses princípios da boa-fé, para você provar esses princípios de prontas medidas de correção, para você provar os princípios aqui, as considerações de cooperação. Então, um plano emergencial, em conjunto com a nomeação do DPO, com alteração provisória das políticas, vai mostrar que você está num movimento de prestação de contas. E, em paralelo, você faz um trabalho muito mais denso, que vai se iniciar com mapeamento de dados, que eles vão se encontrar depois. Eles vão se encontrar com o quê? Com esses trabalhos que você fez no plano compacto, prévio. Então, você está conseguindo estancar as possibilidades de risco com a autoridade, com os seus titulares de dados, criando um canal de comunicação com eles, e ao mesmo tempo você está trabalhando nas profundezas do oceano, nas raízes do problema. E você está trazendo essa propagação desse trabalho na própria constituição dos produtos. Eles vão nascer, e dos serviços, eles vão nascer com privacidade e proteção de dados de forma funcional. Então você está trazendo criatividade e inovação ao mesmo tempo. Então está impactando todo o negócio. Eu acho que são essas as recomendações, as reflexões sobre as sanções da LGPD que eu queria trazer para vocês. E nos próximos vídeos a gente vai falar sobre outros assuntos correlacionados a esse tema. Um forte abraço a todos, a gente se vê em breve.